ensinou. Hoje eu vou dar ao que vou falar o tema de transforme-se. Eu aqui coloquei maior, mas eu fico meio que prisioneiro, preocupado com o que o Diego vai colocar lá no nosso canal do YouTube. Às vezes o tema não dá para colocar tudo que eu quero. Então aqui para vocês eu vou citar o meu tema por completo. Para lá vai só transforme-se, certo? A continuação é o poder de uma mente renovada. É disso que vamos falar hoje aqui. O texto base para o que vou comentar aqui é Romanos capítulo 12 e versículo de número 2. Romanos 12, versículo 2. As palavras que vou ler, que são escritas pelo irmão Paulo, você valorize elas. Eu já as valorizei. As valorizei tanto, mas tanto, que quero falar delas aqui hoje. Eu já as apliquei na minha vida e já experimento essa palavra há bem mais de 30 anos. Olha só, estou dando meu testemunho. Eu experimento ela na minha vida. Essa palavra tem sido força, nutrição para minha alma. É poder impulsionador. Ela já me fez sair do fundo do poço. Ela já me fez passar no meio de exércitos de inimigos. Ela já me fez encarar a morte e não tremer. Ela já me fez enxergar até a eternidade. É uma luz, é um farol que ilumina o caminho de todo ser humano que a valorizar. Então, ouça a palavra do Cristo a partir da perspectiva do irmão apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. Não vos conformeis. Tem um ezinho ali, uma preposição. E não. Porque ele anteriormente, no versículo de número 1, ele está convocando os irmãos para prestar um culto racional. Aqui já derruba todo o emocionalismo das igrejas. Porque o Paulo convoca para que todos que servem a Deus, oferecer para Deus um culto racional, não emocional. Não emocional. Por óbvio, quando nós oferecemos para Deus um culto racional, acabamos nos emocionando. O encontro com Jesus é emocionante. A prática da palavra de Jesus é emocionante. Entendeu? Mas nós não devemos prestar um culto que é pura emoção. Nós precisamos prestar um culto racional. Não é o tema dessa noite, mas eu só estou dizendo porque que ele coloca ali. Depois de convocar para o culto racional, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente. Para que? Peraí, deixa eu reger aqui. Vamos ler todo mundo junto? Vamos. Para que? Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que o Paulo, ele diz que a transformação é um ato nosso. Ele não diz para os irmãos fazer uma campanha de oração para Deus transformar eles. Ele não diz que é para fazer jejum para Deus transformar eles. Ele não diz que é para vir no culto para Deus transformar eles. Não. Ele diz que é para eles se transformarem. Ele só, transformai-vos. Ele fala, cada um de vocês se transforme. Se transforme. Eu quero só dar esse destaque aqui e eu vou seguir uma sequência que elaborei aqui.
Então, a primeira coisa que aparece aqui, como um subtema para mim, é o chamado à diferença. Paulo, ele começa dizendo que é para nós sermos diferentes do mundo. É para ser diferente do mundo. E eu teria 1000 razões para explicar para vocês por que o Paulo tem razão de mandar a gente ser diferente do mundo. Entendeu? Mas eu vou usar só uma. O mundo jaz. Vamos falar isso mais alto? O mundo jaz no maligno. Poxa, eu não quero ser maligno. Eu não quero viver no maligno. Eu não quero participação com o maligno. Eu não quero malignidade na minha vida. Você também não quer, não é? Você quer ser uma pessoa do bem, uma pessoa cheia de graça, uma pessoa de Deus. Ora, então, para eu não ser do maligno, eu preciso não me conformar com o mundo. Eu preciso estar inconformado com o mundo. Nós sabemos que nós vivemos num mundo que tenta moldar todos o tempo todo. A cultura dita o que nós devemos fazer, como vestir, como adquirir sucesso, como nos comportar falsamente diante da sociedade. É uma hipocrisia total no mundo. Entendeu? O sujeito vai numa festa, vai lá, aluga uma roupa. Aí vem eu, né? Aluga uma roupa, bota aquela roupa, parece um príncipe, uma princesa, e nem é dele. Tudo para se apresentar falsamente para os outros que foram convidados também. É um desfile de moda dentro das festas em que as pessoas vão. É aquele que mais pode aparecer melhor do que o outro, entendeu? Tem gente que quase não consegue levantar o braço de tanta bijuteria. Entendeu? E nem se toca, que é um pobre e que todo mundo olhando para ele diz, é bijuteria. Entendeu? Um sujeito bem rico, bem cheio do dinheiro, pode até botar bijuteria. Todo mundo olha e diz, é ouro. É, porque depende do braço de quem está. Não é verdade? Ninguém jamais vai olhar para uma pessoa milionária e dizer, aquilo que ele está usando ali é tudo bijuteria, é biju. Não, não é não. Aquilo é o ouro. Não, tu não conhece ele. Você tem dinheiro. O rico usa bijuteria lá nas grandes festas. Ele bota todas as joias que ele de fato possui num cofre, leva tudo imitação, entendeu? E todo mundo diz que é ouro, que é rubi, entende? É diamante, entendeu? O pobre fica mais pobre, alugando roupa, comprando biju, entende? Se enche daquilo tudo para se apresentar socialmente igual o rico. Que bobagem. O Paulo diz, sabe por que isso acontece? Porque há uma imposição social. E as pessoas se entregam a essa forma que o mundo propõe. Os modismos, entendeu? E todas essas coisas que o mundo propõe. E o Paulo vem contrariando essa atitude e diz, olha, quem já está iluminado por Cristo, quem anda na luz, quem já compreendeu o propósito de Deus para a nossa vida, não se molda ao mundo. Eu já contei aqui o casamento que eu fui convidado e era de uma família bem abastada. Uma das famílias bem sucedidas de Balneário Camboriú. E por que eu fui convidado para esse casamento? Porque o menino que ia casar, ele morou na minha casa uns tempos. Ele perdeu a mãe, perdeu o pai, veio trabalhar em Itajaí e não tinha onde ficar, e eu conversei com a Gui e levamos ele para ficar lá em casa. Então ele dormia lá numa caminha que tinha de solteiro, numa casa muito precária que nós tínhamos, entende? A nossa casa era tão precária, ela tinha uma calha no meio, era duas, porque era uma meia água, e depois a gente fez outra meia água, e os dois telhados ficaram para o mesmo lugar assim, ó. E veio uma calha velha para botar no meio, entendeu? E aí, ali, quando dava muita chuva, chovia tudo dentro. Mas ele morou lá com nós. A gente abrigou ele. E ele foi como um filho para nós. E chegou o dia dele casar e ele teve essa sorte de conhecer uma menina, e a menina era de uma família muito bem de vida.
E aí nós recebemos o convite para ir no casamento, lá foi. Mas nós não somos moldados ao mundo. Ora, eu pobre, 3 filhos para criar, entendeu? Eu vou lá alugar roupa? Não vou. E aqui olha para mim, como é que nós vamos? Eu disse, com a roupa que nós temos. Nós não andamos pelado. Nós temos vestido, entendeu? E aí fomos. Calça jeans, olha o Adilson entrando. Lá era todo mundo de smoke. Todos lá, entende? Eu era o único que entrei lá fora do padrão. Porque ele me tinha como pai dele naquele momento. E tinha a Gui como mãe dele. Pelo bem que a gente fez a ele. O reconhecimento, a gratidão. Eu lembro-me que quando eu cheguei, era só carrão lá no pátio, chegou eu e a Gui numa 125 daquela... Vocês lembram aquela... que era uma curvininha, eu e a Gui, entendeu? Essa Gui é corajosa. Essa Gui é corajosa, entendeu? Eu e ela lá no pátio, só a nossa motoquinha, ela olhou e disse assim, Adilson, olha aí os carros. Eu disse, o que eu tenho com isso? Ninguém vai ver o carro que eu estou. Entende? Encostei a motoquinha 125 ali num cantinho e lá vai eu, calça jeans, uma camisa que eu já não lembro a cor e o paletó, aquele famoso paletó, lilás. Entendeu? Ganhado do pai do Charles. Tá lá, era o único que eu tinha. Eu não tinha outro. Entendeu? Sabe o que aconteceu? A Gui, eu nem vou dizer, né? Aquela assembleana. Entendeu? A Gui era feinha na Assembleia. Mas era aquele jeito que nós éramos, entende? Eu era mais bonitinho lá. Que eles dão uma roupinha mais bonita para os homens, né? Aí, resultado, chega lá, o nosso amigo se levanta, ele nos viu lá na porta. Os que estavam na porta já olharam meio atravessado para nós, assim, né? Mas ele se levantou de lá. Nós fomos o único casal que ele se levantou lá e veio buscar aqui. Entendeu? E nós fomos convidados para a mesa de honra lá perto dele. Olha que coisa. Aquele povo todo olhava, não entendia quem éramos nós. Mas sabe o que aconteceu? Vinham todos conversar conosco. Nos cumprimentavam, conversavam conosco. Entende? E nós, cheio de Jesus. Vocês acham que eles não gostaram? Não saíam mais de perto da gente? Ficavam ali conversando, eles queriam saber mais de Jesus, eles queriam conversar mais de Jesus, da nossa visão de vida, entendeu? Nós não nos conformamos ao mundo. Eu não fiz o que o mundo diz que é para fazer, eu fui lá e andei do jeito que eu era, porque Jesus diz que é para nós sermos assim. É para nós sermos simples, é para nós sermos o que somos, não adianta fingir o que não somos. Tem pessoas endividadas que é convidada para um casamento, vai lá e se endivida mais. Entendeu? Porque se molda ao mundo. Entendeu? Para continuar aqui, as redes sociais nos dizem quem devemos ser. A sociedade impõe para nós coisas para que nós sejamos, a fim de que tenhamos sucesso e felicidade. As redes sociais estão cheias de influencers dizendo como, quem nós devemos ser. Entendeu? Mas Paulo nos faz um convite divino. E ele diz assim, não se conforme com este mundo. Olha o que Paulo está dizendo. Ser um cristão nunca foi seguir a multidão. Não. A multidão anda contra Cristo. Você entende? A multidão, ela vai contra o Cristo de Deus. E nós fomos convidados para caminhar com Cristo. Eu diria mais, o convite se aprofundou e diz que é para nós caminharmos em Cristo. Não é só com Cristo, mas é em Cristo, dado o valor de suas palavras, que diz, eu sou o caminho. Caminhe em mim. A verdade, olhe para mim e ajam conforme eu. Eu sou a única realidade. É preciso ousadia, é preciso estar ungido para poder falar uma palavra dessa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida. E ele diz mais, ninguém vem
ao Pai. Não é vai, não. É ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Roberto Carlos, em sua poesia e canções, cantou isso. E cantou como nenhum cristão cantou. Não cristão, perdão a palavra. Como nenhum evangélico, como nenhum protestante cantou. Olha só. E ele disse que Deus nos diz que a Ele se vai seguindo Jesus. Não tem como você chegar a Deus a não ser por Jesus. Não tem como ir fora de Jesus. O que implica dizer que nós só chegamos a Deus se seguirmos a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra de Deus. Em Apocalipse está escrito, Apocalipse de João, diz que ele é o espírito da profecia. Você sabe o que isso significa? Espírito é a vida, ele é a vida da profecia, é a energia da profecia, é o poder da profecia. Não dá para chegar a Deus se não receber esse impulso das palavras do Cristo. Não dá, nós vamos nos perder. Então Paulo diz, não vos conformei com o mundo, mas transformai-vos. E eu coloquei aqui, a palavra conformar. Eu fui examinar, fiz uma pesquisa. Ela é uma palavra que vem do grego. Eu não vou citar o grego aqui porque eu não sei pronunciar o grego. Entendeu? E não tem necessidade. Vocês também não entenderiam nada. Se eu falar errado, vocês também não. Tem alguém que fala grego aqui? Levante a mão aí. Tem alguém? Não tem, né? Nem grisar, né? Nem grisar. Então, olha só. Mas eu fui fazer a lição de casa. E eu fui pesquisar, porque eu não pego um versículo, leio e me dou por contente que li. Eu queria saber mais profundo. E eu descobri uma coisa. A palavra conformar, que vem do grego, ela significa tomar a forma do ambiente. Então, o que o Paulo propriamente está dizendo, ele está dizendo, não tome a forma do mundo. Em contrapartida, está implícito no contexto do que ele escreve em Romanos, em todo o capítulo de número 12, que é para nós tomarmos a forma do Cristo. Você está entendendo? Olha que coisa maravilhosa. Paulo, então, no contexto, ele diz assim, não tome a forma deste mundo ou deste século, não deixem o sistema pensar por vocês. Não deixe as pessoas fazer a cabeça de vocês. A sociedade, o modismo, os influenciadores. Você sabe o que quer dizer a palavra otário, né? Você já ouviu essa palavra? E você sabe o significado dela? Otário. Você sabe o significado dessa palavra? Influenciável. É isso que quer dizer. Otário é o influenciável. E o que o Paulo está dizendo é, não seja influenciado, não seja otário. Se você seguir o mundo, se moldar ao mundo, você é um influenciável. Se você se entregar aos modismos e se apavorar porque não tem dinheiro para comprar o tênis da moda, porque não conseguiu usar a bolsa que custa não sei... Larga a mão de ser bobo. Qualquer bolsa carrega o que tu precisa. Entendeu? Qualquer sapato que calça os teus pés é excelente. Tá bom. Entendeu? Eu usei uma única moda na vida durante muito tempo. Não sei se vocês já ouviram falar. A moda cimidão. Foi. Durante muitos anos da minha vida, eu só usava cimidão. Entendeu? O calçado bom. É interessante porque na moda cimidão não tem número, né? Não tem numeração. Entende? Parece que o pé se molda a essa moda. Não é o sapato que se molda ao pé. Você está entendendo? Cimidão, é 44, serve. Irmão, eu tenho aqui, quer levar? Não sei o número teu. Disse, não, é esse aí mesmo. Entende? Entende? Às vezes apertava, mas valia. Entende?
Então, mas o mundo não pode usar. Essa camisa aqui não pode usar mais, porque você já usou semana passada. Isso já disseram para mim várias vezes. Entendeu? Meu Deus, tu vais aparecer sempre com a mesma camisa nos vídeos. Eu disse, o que eu tenho com isso? Afinal, não estou lá para aparecer, eu estou aqui para ensinar a palavra de Cristo. Entendeu? Quer me ver com outra camisa, compre uma e me dá. Aí também vale a moda se me dão. Você está entendendo? Irmão, Deus só está vindo com aquela camisa lá. Então, não está contente? Vai lá, compra uma, eu levo, eu recebo, tá? Eu não rejeito. Então, essa é a verdade. Mas o que eu não vou fazer mesmo é deixar que façam a minha cabeça. Eu não vou ser otário. Eu não vou deixar me influenciar. Eu sou o que sou, porque sou cópia do grande eu sou. Eu não vou deixar ninguém fazer a minha cabeça. Amém, irmãos? Bom, o mundo vive por aparências, por status, vaidade, mas Jesus nos chama para um padrão diferente. E o padrão de Jesus, a glória do padrão de Jesus, é o amor, a verdade, a misericórdia, a bondade, a humildade. Esse é o padrão. Entendeu? É você estar pronto para o que tem que passar. Pelo caminho que transita no chão de terra, esteja pronto para tudo que vier. E em todas as coisas, em outro texto, o apóstolo vai dizer, dê graças. Em todas as coisas, seja agradecido. Porque algumas coisas que às vezes reclamamos é porque não entendemos naquele momento. E nem tudo que parece ser mal é tão mal assim. E nem tudo aquilo que parece ser bom é tão bom assim. Diz uma literatura judaica, em todo mal tem um bem, e em todo bem tem um mal. Então não se empolgue quando as coisas forem boas. Entendeu? Vigie, não se orgulhe, põe o pé no chão, faz cálculo, seja inteligente, sábio. Você tem a luz do mundo com você. E você mesmo, se está no Cristo, é luz do mundo. Então você vai se equilibrar quando tudo vier muito bom. Mas também você vai se equilibrar quando as coisas derem errada. Entendeu? E olha que eu não vou usar do misticismo que o pneu do carro furou para não bater o carro ali na frente. Não vou usar, isso é misticismo. Entendeu? O pneu do carro furou porque tinha um prego no meio do caminho. Você está entendendo? Então, as coisas, o mal, ele traz um bem. Detalhe, só crescemos, só amadurecemos no meio do mal. Não há, no meio da dor, no meio da aflição, no meio das perdas, no meio das dificuldades, no meio dos momentos medrosos, é que nós vamos ver o milagre e nós vamos crescer. Nos dias de festas, nos dias de alegria, nos dias dos rompantes, agora eu estou bem. Ei, quando disserem, agora a paz, vem repentina destruição. Nós não crescemos quando está alegre, quando estamos festejando, não. Ali nós nos perdemos. Você sabia? Na festinha de casa, entre amigos, tem uma tendência grande de nos perdermos. Entendeu? Irmão, Deus está dizendo que não é para nós festejar. Não, é para festejar a coisa. Não interprete eu errado. Entendeu? Festeje, mas não perca o equilíbrio. Não perca os limites. Entendeu? Festeje sem ser mundano. Festeje pronto para operar um milagre na festa. Festeje pronto para transformar água em vinho. Afinal, a mensagem de hoje, transforme-se. Festeje, entende? Mas dentro de uma dimensão que se precisar orar por alguém, você está pronto para orar. É nesse sentido. Entende? Mas a tendência, quando relaxamos no nosso prazer, no lazer, entende? É nos perder. Nos perder dentro do equilíbrio. Você está me entendendo, né? Resistir
esse molde é um ato de fé. Resistir, eu não vou me moldar ao mundo. Eu vou fazer diferente. Eu vou andar com simplicidade. Eu vou andar com tranquilidade. Eu vou viver uma vida pacificada. Eu vou me conduzir na vida dentro de uma dimensão diferente. Isso é mental, é um cálculo mental, certo? E é, ao mesmo tempo, um ato de fé, porque você vai sair da manada. Você vai sair fora, entende? De toda a influência. E você passa a ter domínio de você mesmo. Porque uma das características do fruto do Espírito é domínio próprio. Ninguém faz a tua cabeça. Você agora sabe se dominar. Sabe fazer as suas escolhas. Você sabe pesar o que é bom e o que é ruim. E você escolhe o que é bom. Esse é o segredo. Bom, o Paulo continua e ele diz: transformai-vos pela renovação da mente. Eu fui lá também pesquisar um pouquinho e olha o que eu achei. O verbo transformar no grego, aqui o verbo que ele usou aqui, é o mesmo usado no capítulo 17 de João, que fala da transfiguração. Você já leu sobre a transfiguração de Jesus? Aí diz assim, o rosto dele resplandeceu como o sol, transfigurou-se diante deles, e o seu rosto apareceu como o sol. O verbo ele aponta para dentro, e ele define uma condição que sai de dentro de Jesus para fora. Estava ocultado pelo seu corpo o brilho do seu espírito. Mas naquele momento que ele quis se revelar para uma experiência apostólica, e lá no alto do monte, quem estava? Pedro, Tiago e João. E o Cristo quis se transfigurar diante deles. E tudo ficou iluminado. Eles ficaram maravilhados com aquilo que aconteceu ali. Ora, o verbo transfigurar que nós lemos aí, ele é o mesmo de transformar-se no grego. A palavra grega. Então, ou seja, não é para nós andar com uma maquiagem. Não é para nós andar fingindo que somos uma coisa. Mas é para nós nos revelarmos para o mundo como luz de verdade. Como quem carrega o Espírito de Deus dentro de si e que está pronto para ser diferente. Não aquela diferença religiosa, radical, egoísta, né? Que, nós é melhor do que eles. Não, não. É uma diferença que atrai, é uma diferença que faz com que o outro queira estar conosco. Que o outro olhe e diz, como é bom conversar com essa pessoa. Interessante como essa pessoa vê o mundo. Interessante como essa pessoa vê as coisas. Que visão transformadora, que visão maravilhosa. Quando nós deixamos isto acontecer em nós, e isso Paulo diz que acontece a partir do nosso entendimento, no uso correto da nossa mente. Porque as distorções de atitude que existem no mundo é resultado de ausência de pensamento, de raciocínio e consciência. O mundo age muito por impulso. As pessoas vão, bateu, levou. Entendeu? Me xingou, eu xingo também. É toma lá da cá. É mais ou menos a lei do olho por olho, dente por dente. Entendeu? E o que Jesus ensina é outra coisa. Jesus diz que é para nós ignorarmos a ignorância. Ele não diz com essas palavras, mas ele diz da força do entendimento do que ele ensina. Tem um ignorante aqui, tem um que não é sábio. E ele começa a me xingar. Eu tenho duas opções, me tornar como ele, outro ignorante, ou eu me manter no meu lugar. Entendeu? E não agir com ignorância, mas agir com sabedoria. Agir com entendimento. Certo? Ora, eu coloquei aqui, essa renovação acontece
quando deixamos o Espírito Santo corrigir nossos pensamentos, quando a palavra de Deus se torna nosso filtro, eu vou agir pela palavra, e quando oramos pedindo, Senhor, muda a minha mente, me dá novo entendimento, me dá sabedoria. Aí vem essa mudança que o Paulo está tratando aqui. O mundo começa mudando a forma como pensamos sobre as coisas. Não, não é mais assim. Essa linguagem aí, essa aí é careta. Entendeu? Ele ainda está atrasado, é do tempo do Ica. Você está entendendo? Não, ele não vem na nossa vibe. Você entende? O mundo ele vai usando figuras, ou vai significando com linguagem diferenciada para nos moldar. E é interessante porque as pessoas, quando ficam fora daquela tribo, elas ficam apavoradas. E daqui a pouco estão fazendo tudo que aquela tribo faz, mesmo que aquela tribo seja completamente errada. Mas aí vai fazer. Entendeu? E o que o Paulo está dizendo é, não, renova a tua mente. Enxerga oportunidades onde os outros só enxergam problema. Enxerga propósito aonde há dor. Vê pessoas onde o mundo vê inimigos. Meu Deus. Não, isso ali é contra nós. Isso não é na nossa congregação. Não, esse ali é isso, é aquilo, é aquele outro. Eu vivi muito no meio de gente que o assunto era esse. Irmão, sabe aquele que está entrando lá? Entendeu? Não. É macumbeiro. Aquele lá é maçom. Sabe aquele outro lá? Ele é qualquer outra coisa. Você entendeu? Isso é mundo. E o que Paulo diz? Muda a tua maneira de ver, muda a tua maneira de entender. Quem está entrando lá é uma pessoa, é um ser humano. É alguém que tem valor. É alguém por quem Cristo deu a vida. Ele faz parte da humanidade. Ora, o Cristo de Deus deu a vida por todo o mundo. Não foi por mim, não foi por você, foi pelo mundo todo. Para que todo aquele que nele crê, confiar, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que coisa interessante. Então, como que eu olho para as pessoas taxando-as? Isso é coisa mundana. Isso é do mundo. Nós devemos olhar diferente. Nós devemos olhar todo ser humano como ser humano. Entendeu? Abraçá-lo como ser humano, respeitá-lo como ser humano. Aí começa a acabar todos aqueles preconceitos, aquelas barreiras, as ideologias que separam os seres humanos. Isso tudo cai por terra, porque quando um humano encontra com outro humano e os dois se tratam com humanidade, eles não sabem, mas eles estão bem dentro da divindade. Você ouviu o que eu disse? Quando um humano encontra outro humano e os dois se tratam com humanidade, eles estão dentro da divindade. É isso. Veja que Deus, quando quis se revelar para nós, não trouxe ao mundo um ET, não trouxe ao mundo um ser diferente de nós, não trouxe ao mundo um ser de outra constelação planetária. Não. Deus, quando quis se revelar para nós, se revelou na humanidade do Cristo. Cristo é destaque, dele se fala até hoje, já passados 2000 e poucos anos, se fala dele até hoje com muito amor, com muito carinho, ele é amado no mundo inteiro. Mas sabe por quê? O destaque que você conhece dele é a sua humanidade. Você não o conhece pela sua divindade, não. Você o conhece pela sua humanidade. Eu peço para falar de Jesus. Como é Jesus? Ele era amoroso, ele era misericordioso, era tão bondoso, que gentileza. Meu Jesus, Jesus, Jesus. É só coisas doces, só coisas boas que você vai falar dele. E isso só diz respeito à sua humanidade. Mas ele foi tão humano,
que a teologia sistematizou os seus ensinos e passou a chamar ele de divino. A divindade dele se reflete na sua humanidade. De sorte que o Todo-Poderoso, quando quis que nós conhecêssemos ele perfeitamente, manda um humano para dizer: eu sou isso aqui. E o humano, às vezes, quer superpoderes, quer ser, entende? Como é que se diz? O Superman, entendeu? Mulher Maravilha. Seja humano, só isso é o bastante. Você cumprirá a lei de Cristo. Mas o propósito, e eu aqui quero encerrar, o propósito do nosso irmão Paulo, ele diz que quando há uma renovação da mente, e a mente renovada, e por óbvio, a mente só pode ser renovada pela palavra de Deus. Quando há uma renovação da mente, e então a mente renovada transforma o ser. Nenhum ser se transforma fora da mente. Não tem como você ser transformado. As igrejas tentaram até vestir como soldadinho, todo mundo cabelinho igual, todo mundo a mesmo tipo de roupa, né? Meu Deus, eu vivi isso. Dá até uma tristeza quando eu lembro. Entende? Era tudo soldadinho de Cristo, né? E ainda cantava: soldados somos de Jesus. Entendeu? A igreja tentou isso. Mas o Cristo de Deus sabia que isso não resolve o problema das pessoas. Porque isso é maquiar a imagem. E Deus não quer uma maquiagem. Entendeu? Ninguém muda se não houver transformação pela força do entendimento. Ninguém age, faz o que não entende. Você não pratica o que você não entende. Nós só praticamos o que entendemos. É preciso primeiro entender. E o entendimento nos leva a mudar a forma de pensar. E a mudança na forma de pensar muda todo o caminho, todo o ser nosso, transforma nós por completo. E aí o Paulo diz: é necessário que vocês se transformem, porque tem uma coisa boa, tem uma coisa perfeita, tem uma coisa maravilhosa para vocês experimentar. E diz: o que é isso, irmão Paulo? E ele vai, entendeu? Experimente a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A busca e a dedicação para ser transformado pela mente, entende? É para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É claro que eu não vou expor ninguém aqui, mas pense um pouquinho. Quanto você sabe de Deus? Quanto você já experimentou da vontade de Deus? Talvez alguns de vocês vão olhar para mim e dizer: irmão, eu ainda nem sei qual é a vontade dele. É lógico. Porque se não houve transformação do ser, não vai haver o experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Deus tem vontade para conosco. O Paulo está falando aqui, Deus tem vontade a nosso respeito. Eu poderia usar a palavra: Deus tem desejos para realizar em nós. Ele tem muita vontade de melhorar cada um de nós, de ajudar nós mais, de nos levar a experimentar, a viver experiências com Ele. E toda a vontade que Ele tem para nós é boa, é agradável e é perfeita. Meu Deus, isso é extraordinário. Isso é magnífico.
E por que a maioria das pessoas, mesmo amando a Deus, mesmo querendo servir a Deus, não experimentam? Porque elas demoram a se transformar. Entendeu? E Deus não vai pegar do que tem em sua boa, agradável e perfeita vontade e dar para ninguém despreparado. Entendeu? Imagina você desequilibrado ou eu com o poder que Jesus tinha. Imagina só um pouquinho. Sabe aquela vizinha fofoqueira? Tu já tinha matado ela só no olhar. Sabe aquele que traiu o Judas? Sabe? Jesus chamou ele de amigo. Eu, com o poder de Jesus, eu tinha acabado com ele. Jesus, sua graça, purificou 10 leprosos. 9 eram ingratos. Imagina eu tratando com 9 ingratos e tendo todo o poder que Jesus tinha. Eu já estou falando de mim porque vocês são mais bonzinhos, vocês são pessoas melhores, tal, entende? Mais evoluídas, pessoas. Eu tenho essa coisa ainda que precisa melhorar. Eu fico me imaginando, eu não poderia ter aquele poder todo na minha mão. Entende? Jesus, em pleno jejum, quando o seu ego se levanta, e que a Bíblia traz a palavra diabo. Diabo é um opositor. Se levanta dentro dele e diz, tu está com fome e se tu és o filho de Deus, é ele conversando com ele mesmo na sua mente. Entende? Tu estás com fome, se tu és o filho de Deus, transforma essa... Se fosse eu, tinha transformado o deserto todo em pão. Tinha pão para Jerusalém inteira. Entendeu? Não é? Estou morto da fome, tem poder. O que tem se eu transformar pedra em pão? Eu tenho poder. Que pecado há nisso? Mas Jesus estava lidando com o seu próprio ego. Ele disse, não, o que o Pai me deu não é para eu usar a meu favor. O que o Pai me deu é para eu usar para os outros. Os dons de Deus na tua vida não são para benefícios teus. Sabia disso? Os dons que Deus nos dá não é para benefício nosso. Os dons de Deus na nossa vida é para nós ajudar o outro. É para nós fazer o bem para o outro. Você pode pegar toda a literatura, a história do cristianismo inteira. Todo ser que teve o dom de curar, não curava ele mesmo. Por quê? Porque o dom de Deus é para usar para o outro. Deus te confia uma porção de poder, de virtude. Não é para que você use aquilo em seu favor. Entendeu? É para você usar em prol do todo. Essa é a grande verdade. Então, renovai-vos pela força da vossa mente. É o chamado de Paulo para todos nós, a fim de que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muita gente diz, eu sirvo a Deus, eu sou um crente, eu tenho confiança em Deus, mas não tem experiência nenhuma com Deus, nenhuma. Não tem experiência. E por que não tem? Porque se molda ao mundo servindo a Deus. Entendeu? Todo mundo faz, eu faço também. Mas não dá assim, não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem que se moldar ao Cristo. O modelo de Deus é o Cristo. Se você quer vivenciar experiências do reino dos céus, se você quer ter experiência com Deus, revelações de Deus para a sua vida, se você quer mergulhar na espiritualidade e andar em caminhos elevados, se você quer adquirir conhecimento de Deus e experimentar esse contato íntimo com o divino, é preciso renovar a mente. É preciso transformar-se pela renovação do entendimento. Passa a enxergar a vida de outra forma.
eu tenho que encerrar, as horas foram embora. Tinha tanta coisa mais para falar aqui, mas vou deixar para outro dia, tá bom? Fique com essa parte aí, guarde no seu coração e vá avaliando, vá avaliando. Vá para casa hoje e fale com Deus lá antes de dormir. Medite um pouquinho. Tá? Falar com Deus não precisa de ritual, vocês sabem, né? Falar com Deus é aqui, né? Deus não escuta o que sai daqui. Deus é espírito. A conexão com Deus é em espírito. Jesus disse, Deus é espírito. O Pai, ele falou, né? O Pai é espírito. O nosso Criador é espírito. Entendeu? E para adorá-lo, é preciso adorá-lo em espírito e em verdade. Não adianta querer fingir para Deus. Senhor, tu sabe que eu vacilei. Não, tu calculou. Senhor, eu disse aquelas palavras, mas eu não queria dizer. Quisesse dizer, sim. É melhor assumir. Entende? Pai, hoje eu falei umas bobagens que eu não deveria ter falado, mas eu me desequilibrei. Eu venho aqui na tua presença buscar a tua graça, o teu perdão e renovar a minha forma de ver a vida na luz da tua presença. Me ilumina de tal maneira, Senhor, que eu possa ter mudança de mente, que eu possa enxergar as coisas a partir da tua perspectiva. Me dá, Senhor, uma mente crística, a mente de Jesus. Faz com que a minha mente se desenvolva de tal maneira que eu seja crístico. Então você vai se tornar uma pessoa poderosa para o próximo dia. Entendeu? Chegue em casa hoje e diga, Deus, eu também preciso experimentar a relação contigo, a tua vontade para mim. Eu preciso experimentar. Não pense que vai ser magia, tá? Que vai chegar lá hoje, vai falar, né? Que a gente anda errado uma vida toda. Aí um dia que anda direitinho já quer que Deus faça tudo. Ei, para aí, te acalma. Entendeu? É igual aquele marido que batia na mulher, maltratava a mulher, xingava a mulher o tempo todo, depreciava ela. Aí um dia ele fica crente, ele vai para casa e diz, agora eu aceitei Jesus, eu sou um novo homem. Aí é que ela fica com medo. Vai que esse novo homem é pior do que o velho. Entendeu? Ela fica ressabiada, que bom. E ela fica ali observando. E ela não, ela vai ter toda uma cautela no lidar com ele. Ele vai mudar, vai fazer tudo, vai fazer algumas coisas que ela nunca viu. Ela vai até pensar assim, ele arrumou outra. Tá bonzinho demais aqui, quer esconder alguma coisa. Um dia ele procura o pastor e diz, pastor, eu estou com um problema porque eu aceitei Jesus, eu mudei de vida, entendeu? Mas lá em casa ninguém acredita mais em mim, que eu mudei de vida, ninguém... A minha mulher está toda ressabiada, ela mal chega perto de mim, ela está... O pastor disse, irmão, quanto tempo tu semeou bobagem? Quanto tempo tu semeou coisa ruim? Quanto tempo tu plantou lá na tua casa? Nós estamos casados há 40 anos. Puxa, 40 anos só de coisa ruim. Ele está 2 semanas crente e agora acha que a mulher vai olhar para ele com bons olhos. Não funciona assim. Vai dar os frutos, vai crescer, vai aprender e os teus frutos atrairão. Você está entendendo? Então, não quer dizer que você vai chegar em casa hoje e hoje à noite vai ter um sonho que você foi levado por Jesus, foi de mão dadas com ele até os céus, penetrou o reino divino, conheceu todas as moradas celestes, você agora vai entrar no outro mundo. Pode tirar o cavalinho da chuva. Você talvez vai sonhar um monte de coisa ruim hoje à noite, depois de pedir uma experiência com Deus. Eu conheço várias pessoas assim, irmão, Adilson, eu não entendi. Fui para casa, fiz o que tu falasse, orei. Entende? Fiquei 1 hora orando. Não precisava, é só dizer 2, 3 palavras que tu quer dizer e acabou. Entende? 1 hora encheu linguiça, não foi? Ficar lá 1 hora falando com Deus, olha. Depois de ter experiência é outra coisa, mas antes, vai dizer só bobagem.
Orou pelos japoneses, pelos chineses, pediu para o fim da guerra da Ucrânia e orou para que haja paz em Jerusalém, pediu para que o Brasil seja transformado, entendeu? E pediu para todo mundo e foi falando para preencher 1 hora. Tudo oração vazia. Tudo oração vazia. Isso não tem valor nenhum, entendeu? Você vai chegar lá e dizer, Deus, eu quero uma experiência contigo. Aí esse irmão que foi e orou 1 hora, depois ele contou, disse, irmão, eu orei, entende? Cansei de tanto orar. E quando eu deitei, eu tive um pesadelo. Tive um pesadelo, irmão. Entende? Eu vi uns bichos feios entrando dentro do meu quarto. Entende? Eu disse, meu Deus, cara, era só a tua mente descarregando toda a ruindade que tinha dentro de ti. O mecanismo mental para descarregar os pesos que carregamos ao longo da vida é sonho e pesadelo. Entendeu? Tem irmão que sonha com cobra, com boi, tá? E vem e diz, irmão, Deus pode jogar no bicho? Eu disse, não é isso que está acontecendo. Não tem nada a ver. Isso aí tu estás sonhando essas coisas porque está saindo coisa ruim, para dar espaço para coisa boa. Tu está renovando a mente. Entendeu? Quando é mistificado, né? Nas igrejas, a maioria são místicos. Aí, irmão, Adilson, essa noite sonhei contigo. Uma anaconda te enrolou toda assim. Eu me levantei de madrugada e fui orar por ti. Eu disse, não precisava orar, mulher, era só um sonho. Eu sei que tu não acredita em profecia. Primeiro que ela não estava profetizando, ela estava contando um sonho. Mas aí já mistura com profecia, mistura com revelação. Tem um que sonha de que teve visão. Tivesse visão, irmão Adilson, tive uma visão essa noite. Tivesse uma visão, foi. À noite, tu estava andando na casa, fosse ver a rua assim e tivesse uma visão? Não, eu estava dormindo. E tive uma visão. Tu sonhasse, rapaz, não tivesse uma visão, coisa nenhuma, entendeu? Sonhou. Tem que aprender a falar as coisas direito, né? Porque a renovação de mente requer também que a gente ponha tudo no seu devido lugar, para não andar falsamente, para não andar conforme o mundo, como tolo, como nécio, a palavra fala. Não andeis como nécios, mas andai como filhos da luz. Oh, filhos da luz é filhos da sabedoria. Então, põe as coisas no seu devido lugar. Aprenda uma coisa. A maioria dos sonhos que temos, certo? É só o descarregar da nossa mente. Irmão Adilson, mas eu não estava pensando nisso, mas tu pensou lá atrás. Entendeu? Tem estudos psicológicos de uma menina que depois tornou-se uma senhora e já em sua idade adulta, ela ouvia uma voz. E feito um trabalho psicológico com ela, acabou se descobrindo que a voz que ela ouvia era a voz do pai dela em um momento de aflição que ela teve na sua infância. Entendeu? O subconsciente trazia à tona, e para ela ouvia a voz do pai gritando. Entende? Se é uma turma daquela mística, já dizia, não, é um espírito, é um demônio que está perto de ti, que chama o teu nome. Não tinha demônio nenhum, não tinha espírito nenhum. Era só o descarregar da mente que estava sendo renovada. Quando você ir para casa, pedir a Deus uma experiência com Deus, e pedir para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, e dizer para Deus, Deus me ajuda, me dá graça para que eu mesmo faça transformações em mim, que é o que o Paulo está dizendo, transformai-vos pela força do vosso entendimento. Você está aprendendo hoje aqui, você vai meditar depois, entendeu? Vai orar a respeito e é possível que você tenha sonhos que você não goste, mas aí você já vai aprender nessa noite, alegre-se, porque aquilo que parece mal é um bem. Você sonha e apaga. Você sonhou e apaga. Todos os males dentro de você vai apagando. Daqui a pouco, você começa a ter sonhos diferentes. Entendeu? Sonhos bons, sonhos maravilhosos, porque a sua mente está sendo renovada. Foi feita uma sobreposição de memória. E você é agraciado.
dentro desse processo de renovação mental, você vai orando. E eu já ensinei para você que orar é desejar. Você vai desejando. Entendeu? Por isso que eu digo, não precisa ficar ali 1 hora de joelho. O teu desejo é o que Deus lê. Deus é espírito, não ouve a palavra da sua boca. Ele lê o seu coração. Ele conecta-se a você pelo seu espírito. Deus se revela ao seu espírito. Ele conversa com você dentro de você. Ele manifesta a sua glória em você. Entendeu? E para você experimentar isso, cabe a você se transformar. Amém, queridos? Como eu disse, se deixar, eu vou até meia-noite. Entendeu? Mas aí eu vou cansar vocês demais. Alguns vão dormir. Quem sabe cai da janela, como o Eutico. E é preciso a gente orar para ressuscitar, porque quebrou o pescoço. Não é assim que aconteceu lá na pregação do Paulo? Então eu não vou imitá-lo, eu vou parar aqui. Entendeu? Mas quero fazer junto com vocês uma oração.